amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para refletir a boa nova sobre a ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas daqui de Recife, de Pernambuco, de todo o nosso país e dos outros lugares do mundo inteiro que rezam com a gente, refletem com a gente, seguindo essa caminhada bonita que o nosso irmão Reginaldo Veloso nos convocou a fazer uma reflexão, não a qualquer forma, não sob a teologia do rei, a teologia dos poderosos, mas a partir da reflexão mística, popular da classe trabalhadora. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Professora Mônica, Movimento dos Profissionais Cristãos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importes que minha irmã
me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Marta, Maria, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Bem, voltamos a refletir nesse tempo que o nosso irmão Reginaldo tão bem chamava de tempo do discipulado e da missão. Então é mais do que um tempo comum, é o tempo de reforçar nossa adesão a um projeto, tempo do discipulado, e entender como a gente pode agir diante desse projeto, ou seja, o tempo da missão. Por isso que, felizmente, ele nos dizia isso. Não é tempo comum, é o tempo do discipulado e da missão. Ainda lendo esse texto da comunidade de Lucas, a gente segue a trajetória de Jesus indo para Jerusalém. Ou seja, mais ainda reforçando esse tempo do discipulado e da missão. É um tempo de caminhada, é um tempo de caminhar com Jesus. Tem gente que opta por fazer marcha para Jesus. A gente que é povo de Deus, que quer construir justiça e paz, a gente não faz marcha para Jesus. A gente caminha com Jesus. Isso é uma diferença grande e a gente precisa tê-la sempre em mente e no coração. Essa caminhada que Jesus faz é uma caminhada em busca de e concluindo, chegando ao ápice da sua missão, e para isso ele faz um diálogo, faz um itinerário de convocação da missão, de compreensão da sua presença messiânica e de acolhida. Foi assim que a gente viu no decorrer desse tempo, seja entre os samaritanos, seja brecando a intolerância religiosa dos seus amigos, a gente vai vendo este caminho. Repare que é o domingo passado em que a gente fez a leitura sobre o samaritano, tentando entender quem é o nosso próximo. A gente viu estourar no nosso país, e já vinha vendo, casos de intolerância, casos de violência contra a classe trabalhadora, que quer um novo projeto para esse nosso país. Há quem diga covardemente que isso é polarização, e não é. A polarização política nunca matou ninguém neste país. O discurso de ódio, o discurso de violência travestido de cidadão de bem é que tem causado mortes, violências e um clima de medo no nosso país. Para que a classe trabalhadora compreenda isso, para que a gente crie esperança em meio a isso, enfrente o medo, a gente precisa fazer essa trajetória da caminhada junto com Jesus até Jerusalém. Jerusalém, que é o centro do poder também, que tem muitos sinais de morte, mas a gente está aí para criar flores, para criar luzes, para criar paz, justiça, onde tem muita sombra. Ora, no meio desse caminho a gente tem um texto que é curtinho, que não tem muitos cenários, não tem muitas, mas é um texto extremamente forte, significativo. A acolhida, a hospedagem de Jesus na casa de Maria e Marta. Primeiro, mais uma vez, a revolução da comunidade lucana em visibilizar as duas mulheres. Os homens não são citados. Ora, era muito difícil que elas vivessem sozinhas. Algum homem deveria viver com elas, no mínimo o seu irmão Lázaro. Mas o Evangelho cita apenas as duas, da visibilidade. E, como diz o nosso irmão Francisco Cornélio, teólogo das comunidades de base, é revolucionário do começo ao fim. Primeiro, porque o texto diz que quem acolhe Jesus são as duas mulheres. E ele aceita a acolhida delas duas. Ora, mulher não acolhia ninguém naquele momento. Era o homem da casa, ela ia para os fundos da casa, cuidar das coisas, cuidar dos afazeres, e o homem é que cuidava da recepção.
Dizer que as mulheres acolhem Jesus é uma atitude revolucionária. Dizer que Marta hospeda Jesus é extremamente revolucionário. Daí em diante, a gente precisa ter muito cuidado com as várias leituras que foram sendo feitas no decorrer da nossa caminhada. Há um período da igreja, e ainda se usa muito esse discurso, para fazer aí, mais uma vez, criar uma polarização, criar um discurso que acirra entre as pessoas, entre as comunidades de vida contemplativa e as comunidades de vida ativa. E aí se dizer, bem, as comunidades de vida contemplativa são representadas por Maria, e as comunidades de vida ativa são representadas por Marta. E por isso, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, logo as comunidades de vida contemplativa escolheram a melhor parte. Quantas e quantas vezes isso foi usado para dizer que as comunidades de base são algo menor na vida da igreja? Que as outras comunidades, apenas as comunidades de vida contemplativa, estariam de fato seguindo ao Evangelho. A gente precisa sair, a gente precisa cair fora desse tipo de bobagem que cria, que tenta acirrar a grande beleza que é viver em comunidade. Isso porque na própria Bíblia, na própria tradição do Antigo Testamento, vida contemplativa é ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Ou seja, é um equilíbrio, é uma união do ouvir, do contemplar e pôr em prática, do agir. Então, é bom que no primeiro momento a gente fuja disso. Maria, mais uma vez, depois que Marta revolucionariamente hospeda Jesus, Maria faz outro ato revolucionário. Ela se senta aos pés do Mestre. Para essa comunidade, sentar aos pés não é um gesto de submissão. É um gesto de estar se colocando como discípulo e discípula. E esse gesto só poderia ser feito por homens. Maria não poderia ser discípula dele. Os homens é que poderiam. Naquele tempo, se educava as pessoas sentadas aos seus pés. Era uma maneira de reconhecer o mestre. O mestre senta e aos pés dele os seus discípulos escutam. Maria faz isso, ou seja, Maria diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela não vai ficar só nos afazeres, ela quer ser discípula também. Ela quer ter uma função e uma missão que até aquele momento estava sendo apenas conferida aos homens. E esse gesto é acolhido por Jesus. O outro gesto de Marta, de acolhida, não é recriminado, não é reprimido por Jesus. Apenas Jesus a convoca à liberdade. Jesus não está repreendendo Marta. Jesus até diz duas vezes, Marta, Marta. Geralmente, quando se diz o mesmo nome duas vezes, Jesus está chamando alguém, está vocacionando alguém para dizer, se junte a gente. Não é para dizer o que você está fazendo é errado, de forma nenhuma. Jesus diz, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Que tal você vir também? Podemos pensar assim. Jesus está conferindo a Marta o convite da liberdade. A mesma liberdade que a impulsionou a hospedá-lo em sua casa. É esse o sentido. Essa é a dimensão. O Evangelho, a Boa Nova, a caminhada do reino de Deus nas nossas comunidades, conselhos de moradores, pastorais, partidos políticos, sindicatos, comunidades de vida, elas só serão força transformadora do reino se forem feitas na liberdade e na dignidade que a gente pode assistir, acompanhar, apoiar em nossas companheiras, irmãs, mulheres, esposas, amigas, filhas, enfim. Um reino de Deus que não ajuda na construção da emancipação de cada companheira nossa,
deve muito ao caminho que Jesus faz com a gente. Maria escolhe a melhor parte, opta por ser livre, e Marta é convidada a isso também, a partir de seu próprio gesto de liberdade em hospedar Jesus. Ora, um segundo ponto é que a gente pode pensar é como as nossas comunidades de vida podem entender que essa é a melhor parte. É ouvir a palavra de Jesus e seguir os seus ensinamentos. Como é que a gente pode entender que Jesus chega para duas mulheres simples, pobres e diz: a melhor parte é essa? Diante de comunidades em que a teologia do pano e do incenso gritam mais, quanto mais alfaias e paramentos, mais incensos gritam mais do que as vozes do nosso povo e a voz de Deus, como a gente dizer isso? Como a gente dizer que Maria escolhe a melhor parte e Marta também é convidada a isso? Ora, a gente só pode ser mais Marta se a gente for mais Maria. Ou seja, quanto mais a gente quiser servir, como Marta, na sua boa vontade, na sua generosidade, na sua hospitalidade, a gente vai ter que ser mais Maria, sentando aos pés para fazer esse itinerário de fé, de amor, de conciliação com Jesus. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que essas são as nossas lições que a gente pode tirar. Mas que bonito, né? Uma boa nova que ajuda a gente a perceber que a igreja é feita, que as comunidades são feitas a partir da emancipação das nossas irmãs, a partir da escolha livre de nossas irmãs. Não é a partir de uma lógica de fé que controla os corpos e a vida das nossas irmãs, das nossas companheiras. É sobre a dinâmica da liberdade, que começa lá em Maria e Jesus oferece a Marta e Maria. É dessa forma. Nos últimos dias, o Papa Francisco chamou para o discatério dos bispos 3 mulheres, 2 religiosas e uma leiga. Isso criou certo burburinho entre algumas pessoas. A partir desse texto lucano que nós acabamos de ouvir, essa decisão, essa iniciativa do Papa Francisco só pode ser vista por nós como boa nova, como decisão de alguém que está fazendo um itinerário com Jesus até Jerusalém, até o centro do poder. Jesus caminha para o centro do poder, mas leva toda a periferia junto com ele. Passa pelos samaritanos, educa seus discípulos e agora convoca as mulheres. Jesus não vai sozinho para Jerusalém. Jesus vai minar o centro do poder, mas leva toda a periferia junto. É isso que a gente quer para o nosso Brasil, é isso que a gente quer para o nosso país. A gente quer minar esse centro do poder que aí está, fazendo PECs para vender, para comprar voto, destruindo ministérios, introduzindo um cristianismo mofado dentro das esferas de poder. A gente quer ir até esse centro desse poder, minar tudo isso, mas a gente não quer ir sozinho, a gente quer ir com a classe trabalhadora, com as mulheres, com os povos indígenas, com a juventude negra, com todos e todas, com os idosos, crianças, com todo mundo. Jesus está fazendo isso. Jesus caminha para Jerusalém, arrastando consigo a Samaria, arrastando consigo discípulos pobres, pescadores, mulheres, gente que ele quer para a construção do seu reino. Vamos viver esse caminho com Jesus? Vamos viver esse itinerário? E agora convocando todas as mulheres, todas as Marias e Martas, nossas companheiras, para estarem junto com a gente. Convocando todas as mulheres, eu concluo fazendo uma saudação, uma prece orante, um momento, uma forma de dizer que como cristão, como classe trabalhadora, eu quero lembrar da companheira que perdeu seu marido Marcelo neste momento, domingo passado, e agora cuida dos 4 filhos.
também tantas outras mulheres que vivem essa caminhada difícil, que vivem esse momento difícil de cuidar de sua casa, de cuidar de sua família, de ver seus filhos e companheiros mortos, seja pela polícia, seja pela milícia, seja pelo narcotráfico, seja pela violência política. A gente quer saudar todas essas mulheres, dizendo que de alguma forma a gente quer ser presença solidária. Todos nós, todas as nossas comunidades, precisamos ser presença solidária junto às Marias e Martas. Gente, saúde para todos e todas. Termino saudando todas as mulheres, todas as companheiras que participam com a gente dessa reflexão. Saúdo todas as mulheres que leem a Boa Nova para a gente. É a parte mais importante desse nosso vídeo. Não é essa que eu estou falando, é a que vem antes. Se vocês percebem, são sempre mulheres trabalhadoras que comunicam, que proferem para a gente, que anunciam a Boa Nova. Então eu quero saudar todas as mulheres que passaram e que passarão por aqui com a melhor parte, que é a da proclamação do Evangelho. Saúde para todos e todas, vamos caminhar junto, levando com a gente a classe trabalhadora, a juventude, negros, negras, indígenas e as nossas companheiras mulheres no caminho para o centro do poder, para que as periferias consigam minar as esferas de poder corrompidas para a gente construir um reino novo. Saúde para todo mundo, cheiro grande. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade se faça sempre. Haja o pão nosso em toda mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.